Bem-vindo ao canal da Calone Models, meu nome é Alessandro Calone. Hoje eu vou fazer um trabalho de decalque nesses tanques químicos da Fratesc. Eu vou fazer o decalque do vagão da Petrobras Fafem. Esse vagão ele transportava amônia anidra. Eu vou usar esse decal aqui, vou cortar e vou fazer a aplicação do decal. Antes de você fazer qualquer aplicação de decal, você tem que preparar bem o vagão de tal forma que essas superfícies fiquem prontas e lisas para você fazer a aplicação do decalque. Aqui, no caso, eu fiz a pintura, né? Dá para ver um pouquinho aqui a diferença. Esse daqui é a cor do plástico mesmo. Aqui eu fiz a pintura de branco, dei um fundo preparador, a pintura de branco. Depois duas camadas de duas demãos, né, de verniz brilhante, para que o decalque fique bastante fixo no lugar. Depois eu passo mais uma mão de verniz brilhante e depois, finalmente, uma demão de verniz fosco. Então vamos lá aos trabalhos. Bom, primeiro eu queria só dizer o que eu uso, né, para fazer a aplicação do decalque. Aqui eu tenho um pratinho com água, vou deixar ele aqui mais à vista. Eu uso uma tesoura para o corte do decal. Um palito aqui, eu estou sem palito de dente, vou usar esse palito aqui de manicure, que eu já fiz uma ponta bem fininha para posicionar o decalque. Cotonetes. E eu uso um pincel de cerda chato, né? De cerdas compridas e chato. Como é que eu faço o corte dos decais, né? Eu gosto de deixar uma pequena margem de meio milímetro aqui no decal, para ele ficar com um pouquinho de filme transparente na borda dele. Mas assim, não muito, né? Procuro deixar o mínimo possível. Eu corto os pedaços que eu vou utilizar. E depois eu faço eles, eu vou aplicando eles todos, quando é um lado, todos juntos. A few moments later. Agora é só mergulhar na água. Vamos colocar os primeiros do lado esquerdo. Tem várias maneiras de você transportar o decal da água para o modelo. Vou pegar esse daqui. Tem várias maneiras de você fazer isso. Então, uma maneira é você simplesmente pega com uma pinça, alguma coisa, usar o próprio papel do decal, que eu acho que é o mais correto. Eu costumo secar ele depois de colocado, para tirar a água que está embaixo, sempre com atenção aonde que vai. Tá vendo? Eu transportei, ele está solto. É só colocar aqui no lugar. Pessoal, fazer o primeiro lado é sempre mais fácil, né? Você vai colocando, vai pondo, vai fazendo. O desafio é você fazer do outro lado igual. Então, tá vendo? Eu coloquei ele, mas vocês podem perceber que tem aqui um monte de água embaixo, né? Dá para perceber que ele está cheio de água. Outra também, duas formas de fazer. Uma com papel para absorver a água que está, ou com um cotonete. Você vai passando, vai enrolando, não é empurrando, eu sempre girando assim o cotonete, de tal forma que ele vai empurrando a água para fora. E ao mesmo tempo, quando aqui tem uma linha de solda, né? O cotonete ajuda bastante nesse ponto para você fazer. Quando acontece essa desgraça, põe um pouquinho de água. E aí, com a ajuda do pincel,
ele foi para baixo do decal, então eu vou fazer o seguinte. Vou empurrar aqui para fora e depois posicionar ele novamente, porque a borda ajuda a tirar o decal que está por baixo. Começa de novo o trabalho, empurrando a água para fora. Eu vou girando o cotonete, assim. Só ver se ele está direitinho aqui. Precisa ter uma certa atenção, esse decal aqui ele é um decal bastante antigo, tá? Então o que acontece? Ele tende a dar uma quebrada se você não tomar cuidado na aplicação, tá? Depois de secar, aqui usei o papel e também usei o cotonete, eu vou passar um amaciante de decal e um fixador, né, de decal. Tem duas marcas que eu gosto. Uma é essa daqui, que é da Revel. Deixa eu colocar aqui melhor, Revel. E tem um outro que eu gosto também, que é esse da Solvacet. Hoje em dia esse vidro aqui da Solvacet ele é redondo, ele não é quadrado assim. Só para você ver quanto que ele é antigo. Eu ainda tenho esse daqui, eu ainda tenho um terço dele para utilizar, ou seja, vai durar bastante também. Como é que é a aplicação dele? Vou usar o Solvacet. Ele já vem com pincel. É só você posicionar em cima do decal e fazer a aplicação. Aí você tem duas escolhas aqui. Uma é deixar ele secar sozinho, o que eu prefiro. Ou outra você também secar, depois de algum tempo, secar ele com um papel. Ou cotonete, né? Melhor dizendo, até melhor o cotonete. Mas assim, como eu disse, conforme é o decal, se ele é antigo, ele fica quebradiço, é melhor não arriscar, tá? Então eu vou deixar ele secar um pouquinho e já voltamos com o resultado. Bom, tá vendo? Aqui é o resultado, né? Se vocês olharem aqui a linha da solda, ela vai aparecer direito. Se vocês olharem aqui a linha da solda, ó, vai aparecer direitinho a linha. Tá vendo? Bem assim agarrada, bem junto da linha da solda, o que é muito bom, né? Porque ele fica muito bom, ele fica ótimo aqui, fica perfeito essa colocação. A colocação do decal, ela sempre tem que vir em conjunto. Então, o que eu disse sobre referências é exatamente isso aqui, ó. Aqui tem a linha da solda, aqui da linha que marca, né, a estampa do plástico, né? Aqui, eu tentei até tirar, mas ela fica presente. Então, o que eu fiz? Eu usei ela como referência para colocar o decal, tá? E aí, quando você for colocar aqui o nome da Petrobras, eu vou utilizar esses dois pontos aqui para ela ficar bem no meio. Utilizar esses dois pontos aqui para ela ficar bem no meio e vir para cá, de maneira que ela fique também reta em relação ao vagão. Então vamos pegar aqui, ó, que aí já está bem solto. Eu vou colocar aqui, segurar, pronto. E aí tem que fazer um certo alinhamento, né? Como vocês vão estar torto, vamos alinhar isso daqui, mas sempre usando aquela referência lá. Então aqui eu vou deixar 1 milímetro aqui entre esse decal e esse. E aí vou colocar ele no lugar aqui. Se ele não estiver deslizando, é só pegar um pouquinho de água, colocar aqui embaixo. Ele vai entrar por baixo do decal. Se quiser tirar, como eu uso o pincel, a cerda do pincel ela acaba tirando a água, né? Principalmente quando ela estiver seca, né? Deixa 1 milímetro.
Aí vou ver essa segunda linha aqui de solda, ela vai ficar aqui no R, e vou procurar posicionar do outro lado no mesmo lugar. Pronto, acho que ficou bem razoável. Agora com o cotonete, o que eu faço aqui? Eu pego na primeira ponta, ou numa ponta, e empurro para fora. O que vai acontecer? Essa ponta aqui vai segurar o resto do decal. Então agora eu venho aqui para cá. Se eu fizesse daqui para cá tudo, ele é capaz de deslizar para o lado direito. Então aqui eu faço uma espécie de ancoragem do decal. Pronto, aí depois eu já venho tirando aqui o resto da água com o próprio decal, com o próprio cotonete. Aí eu faço dou uma caprichada aqui onde tem a linha. Vou dar uma olhada. Se não ficou bom, pega a água, coloca aqui, dá uma empurradinha, ele vai entrar de baixo e aí você consegue fazer novamente ou mudar novamente a posição dele. Outra coisa desse pincel chato aqui que é bom, que eu gosto, é que dá para pegar o decal com ele mesmo, quando o decal é menor. Então, por exemplo, esse fafinho, ó, tá vendo? Ele tá aqui. Aí é só colocar. Pronto. Já tá em cima do vagão e aí é só posicionar. Você pode usar o próprio pincel ou um palito. No caso, como eu falei, estou usando esse daqui que é de manicure. Então tá mais difícil. Pôr um pouquinho de água nele e empurrar ele para a posição. E aqui é a mesma história. Qual que é a referência que eu vou pegar? Eu vou pegar o P. Ele vai ficar aqui, tem uma distância aqui de 1 milímetro também, mais ou menos. E aí eu coloco ele, pronto, ele já está posicionado, ele está um pouco torto aqui. Agora ele ficou legal. Tá vendo? E a mesma história. Pego aqui o cotonete, dou uma passada, faço aquela, como eu chamei de ancoragem. E pronto, tá aqui. Mais um pedaço. E aí, venho com o Solvacete, no caso, o amolecedor da sua preferência. Passo no entorno. Aqui você precisa tomar cuidado, se ele não tiver preso no fundo, o que vai acontecer? Ele pode deslizar. E aí, como é um amolecedor, um amolecedor de decais, a tendência dele quebrar o decal agora é muito grande. Então, quando você for puxar, que às vezes ele fica preso de um lado, aí você põe o amolecedor, vai mexer nele, ele quebra aqui fica preso, aí você é capaz de perder o decal. Então agora colocou, deixa aí um pouquinho para fazer o efeito. Depois, se você quiser, aqui tem um excesso, vou tirar um pouquinho, porque ele também dá uma influenciada na pintura, então é melhor não deixar muito no entorno assim, muito Solvacete ou Revel, muito desse amolecedor. E aí agora só um pouquinho ele já vai estar pronto, ou já vai estar posicionado. Agora vamos para o lado direito do vagão, né? Esse lado aqui. O que nós vamos colocar agora? Os dizeres de amônia anidra. Aqui, o símbolo de produto perigoso, os números e a capacidade e peso do vagão, né? Como eu falei, eu vou usar sempre referências para fazer isso e depois lembrar dessas referências do outro lado do vagão, tá? Então, já coloquei ele aqui. A amônia anidra. Colocar um pouquinho de água. Para ele deslizar. Eu vou usar como referência essa parte da porta aqui. Para ele ficar na altura correta. O que acontece? Também tem algumas referências que você não consegue. Aí o que você faz? Você pega uma régua e mede aonde que você quer a distância que você quer que fique o decal. Então isso daqui, por exemplo, dá
da faixa, ele está dando 2 milímetros. Então eu vou deixar ele com 2 milímetros, mas eu ainda vou posicionar ele um pouquinho mais para baixo, que ele não está exatamente na linha. Como ele secou aqui, eu vou tirar, vou pôr um pouquinho de água. Ok. Outro jeito de fazer isso é você colocar o vagão numa superfície reta, põe uma régua e fala, ele está na altura aqui de 1 milímetro e quase 1 milímetro e 2, 1 milímetro e 3, por exemplo. Aí do outro lado você sabe que ele vai ficar na mesma posição do lado que você já fez, né, melhor dizendo. A mesma coisa, vou ancorar aqui esse pedaço, vou puxar, pronto. Pronto, tá aí, amônia colocado. Aí, o próximo que é mais até tranquilo aqui. Eita. Deixa eu colocar a régua para ver se ele fica aqui. Tá bom. As capacidades, peso, tara. Vamos colocar aqui. E aqui eu vou usar esta linha aqui do amônia como guia para eu colocar esse outro decal. Deixa eu colocar aqui, acho que está um pouquinho torto. Aqui já grudou desse lado, então vamos pôr um pouquinho de água. Só um pouquinho. Pronto. Eu acho que esses decais aqui ficaram muito perto, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mexer nesse amônio, olha. Assim eu consigo colocar água embaixo. E aí eu consigo movimentar, eu vou colocar ele aqui em cima da linha. E para você fazer isso, assim, para você saber onde que está, você tem que olhar a foto, tem que olhar. O que eu gosto muito, por exemplo, em alguns decais, é que eles têm um manual de instrução de onde colocar, né, os decais, isso ajuda bastante, porque na foto às vezes o vagão está deslocado para um lado, para o outro, você não consegue ver. Aqui de novo vou fazer um lado e depois eu venho para o outro. E pronto, ele já está preso de um lado, ele não vai deslocar. Agora eu acho que ficou bem legal. Ficou tudo aqui nesta linha aqui, aqui e aqui. Pronto, beleza. Agora falta a numeração e falta a placa de produtos perigosos. Placa de produtos perigosos. Aqui com o pincel seco, você passa ele num pano, depois você põe ele aqui, ele absorve toda a água que está embaixo. Aí esse produto aqui, eu vou colocar ele no meio das duas palavras, que elas têm o mesmo tamanho, mais ou menos. Vou colocar um pouco mais para baixo, conforme o manual do microprodutor. E foto também que eu tenho desse vagão. Aqui é a mesma coisa, vou ancorar de um lado, depois vou empurrar ele para o outro lado, de forma a tirar a água que está embaixo. E a numeração, aí de novo, eu vou usar alguma outra referência e vou colocar um número aqui. Aqui eu já não vou usar o papel, eu vou pegar direto com o pincel, que já tem uma certa habilidade. Depois de anos e anos colocando o decal, a gente pega uma certa habilidade. No manual ele diz aqui que esse número aqui, deixa eu tirar um pouquinho da água, ele está no meio desses dois pontos aqui, ou no meio desse decal aqui, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ele no meio, em cima desse ponto aqui.
Aí o que eu tenho que lembrar? Do outro lado, que o D vai ficar do lado da linha de solda aqui, que tem uma linha de solda aqui. Deixa eu alinhar ele, que ele ficou mais alto desse lado. No final acho que eu vou usar esse ponto aqui como referência, ficar no meio de altura para a numeração. Que é a mesma coisa. Vou fixar de um lado e agora eu trago para cá para tirar água. Bom, o resultado daqui é esse daqui que vocês estão vendo, colocação de todos os decais. Agora sempre bom lembrar, lembra também das referências. Ah, esqueceu a referência? Olha do outro lado, depois faz aquele. Se precisar, mede, faz as mede aqui com a régua, coloca o vagão no chão, na mesa, né, melhor dizendo. Aqui, ó, Petrobras tem quase 2 aqui. Então, do outro lado tem que usar também 1,9 ou 2 centímetros para fixar ele. Esse daqui é mais fácil, Petrobras de Fafem já começa a ficar difícil. Esses daqui são mais difíceis. Agora, a colocação desses decais aqui em tanques é muito tranquila. Por quê? Porque o tanque é liso, não tem ranhura, não tem nenhum, entre aspas, aqui, relevo, então não tem muito problema de colocar. Bom, agora eu vou partir para o outro lado, aí eu mostro o resultado todo para vocês. Estava decalcando aqui o outro lado do vagão e eu tinha comentado com vocês a respeito de usar o papel, né? Como é que eu uso o papel para secar o decalque? Deixa eu ver aqui se eu consigo um peso. O que eu faço para... O que eu uso para secar o decal? Papel. O que eu faço? Eu dobro o papel em várias partes. Aí quando estiver em cima do decal, eu coloco o papel em cima do decal e com o dedo eu vou tirando a água que está embaixo. De tal forma que sai tudo e aí o decal fica posicionado. Se eu precisar, um pouquinho de cotonete, principalmente onde tem as linhas de solda, e pronto, tá aí, ó. Outra coisa, às vezes pegar um decal com a mão, ele fica passando do papel para o vagão, fica meio ruim, então principalmente decais pequenos, né? O que eu faço? Vamos por esse Fafem aqui. O que eu uso? Eu pego, esse aqui é o papel que eu utilizo, que era do símbolo da Petrobras, desse cara aqui. O que eu faço? Então eu pego um papel maior, posiciono, pego o decal e aí eu transfiro, tá vendo? Aí você tem uma superfície grande para pegar. Lembrando que sempre tem que pegar aqui no lado do decal tem dois lados. O lado que é mais liso, onde estava o filme, e esse lado aqui ele é mais poroso. Aqui é ruim de pegar. Então o que você faz? Você vem no vagão e transfere ele para cá com um papel grande. Às vezes na própria folha de decal existe um espaço lá que está meio vazio, você põe ele lá, retira o filme e usa o papel para transportar o decal para o modelo. Pronto, finalizei a colocação dos dois lados. Aqui está um lado e aqui está o outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora o que vai acontecer aqui? Eu vou passar uma mão de verniz brilhante e depois uma demão de verniz fosco. E daí é só montar o modelo e está pronto. De novo, espero que vocês tenham gostado. Por favor, qualquer sugestão, coloca aí nos comentários, dúvidas também, e eu vou respondendo à medida que possível. Obrigado, abraço a todos.